falar da Multiplan. Hoje a companhia encerrou aí com a maior alta do Ibovespa, como a gente viu, subindo aí 4,01%, isso porque a companhia anunciou que seu lucro líquido somou 171,6 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um salto de 270,5% se a gente for olhar e comparar com o mesmo intervalo do ano passado. A receita líquida da empresa no trimestre cresceu 57,9% em relação ao mesmo período do ano passado, para 420 milhões. E a gente separou aqui um comentário dos analistas do Bank of America, o BOFA, e eles disseram que a companhia reportou resultados fortes e acima, né, do consenso, principalmente em uma receita líquida mais forte do que o previsto aí pelo mercado. Os aluguéis ficaram à frente das vendas por mais um trimestre, indicando poder aí de barganha para conseguir reduzir os descontos aí junto aos lojistas, foi o que pontuaram aí os analistas do Bank of America. Eles disseram ainda que acreditam que a forte receita apresentada neste trimestre deve desencadear revisões de estimativa para cima, né, com aluguéis. E a chave para observar à frente como é que vai se comportar aí a companhia nos próximos períodos é o repasse contínuo da inflação e a redução da inadimplência. Mas as vendas em abril, né, frisaram os analistas, acima de 32%, se a gente compara aí ao ano de 2019, quando a gente ainda não tinha a pandemia, são um indicador positivo. E aí abre aspas, um comentário interessante aqui feito por eles no relatório do BOFA, com a maioria dos impactos da Covid deixados para trás, acreditamos que as discussões agora devem se voltar para caminhos de crescimento e planos de expansão. Então, boas notícias aí para a empresa e para o setor também, né? O Itaú BBA também pontuou o desempenho melhor aí da empresa com aluguéis, e esse foi o grande aí motivador para que a empresa tivesse resultados melhores do que o esperado, e também eles acabaram frisando essas vendas aí que já superaram em 32% o nível que a empresa alcançou lá em 2019, o nível de vendas. Bom, e aí falando em shoppings, né, Zé, que enfim, agora parece que a gente está vendo uma luz no final do túnel aí depois dessa pandemia, que a gente não pode dizer ainda que acabou, mas que já estamos aí num cenário muito melhor, né, do que já estivemos. E aí a gente conversou em alguns programas atrás sobre o segmento de shoppings, né, dentro dos FIIs, que foi um dos que mais subiu aí, principalmente no mês de março, né, Zé? Eu queria que você comentasse para a gente agora como é que ficaram os FIIs durante o mês de abril, e você também comentou sobre o impacto, né, que você gostaria de falar um pouquinho também sobre o impacto do IGPM, que foi divulgado ontem, né, nesses ativos aí de fundos imobiliários, seria isso? Exatamente, Érica. A gente trouxe aqui no início do mês alguns dados operacionais do segmento de shopping e ali já mostrava uma expectativa muito positiva, né, tanto no aumento da circulação de pessoas nos shoppings, crescimento em receita, redução da inadimplência e redução da vacância. Então, isso aí já vinha sendo sinalizado desde o mês passado e o segmento já vinha reagindo muito bem, né? Conforme você comentou, foi o segmento com maior valorização em março dentro do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3. Então, isso aí se refletiu agora no resultado da Multiplan e também essa transação enorme entre a Aliança Sonae e a BR Malls, que mostra aí oportunidades nesse mercado. Então, eu acho que daqui para frente tende a melhorar ainda mais e os fundos desse segmento devem continuar melhorando o seu nível de rentabilidade para os cotistas. Voltando agora, né, para o mercado de fundos imobiliários, fazendo um resumo do que aconteceu no mês, em abril, o IFIX teve uma variação de 1,19% e foi o segundo mês consecutivo de alta desde fevereiro de 2021. A gente não tinha 2 meses consecutivos de avanço do IFIX. Então a gente vê aí uma resiliência, uma recuperação do índice como um todo,
principalmente quando a gente compara com outros mercados de risco, né? O Ibovespa caiu mais de 10%. Então, isso mostra aí uma recuperação dentro da classe de ativo. Porém, ainda com a baixa rentabilidade no ano. Quando a gente pega 2022, o IFIX subiu apenas 0,32%. E muito em conta, por causa desse cenário desafiador, né, o desempenho do IFIX ainda segue tímido quando você olha o ano e os últimos 12 meses. Principalmente, né, e é o que a gente vem batendo aqui semanalmente, o que tem causado esse avanço tímido ainda no IFIX é a pressão inflacionária e o ciclo de alta da taxa de juros, impactando principalmente os fundos de tijolo, né, por conta da correção monetária mais lenta. O que é que isso significa? Os fundos de tijolo, de forma geral, eles fazem a correção monetária dos seus rendimentos pela inflação, normalmente de forma anual, né? Ou nas revisionais dos contratos de aluguel. Então, eles demoram um pouco mais de repassar a inflação para os cotistas, e isso faz com que eles fiquem defasados em relação a outros ativos e investimentos de renda fixa. Então, eles demoram mais de recuperar aquele nível de rentabilidade e a inflação vai correndo na frente. Mas a tendência agora é que, aos poucos, os fundos de tijolo comecem a repor essa correção monetária e vão ficar cada vez mais atrativos, né, fazendo com que, além desse yield mais atrativo, eles também possibilitam oportunidades com ganho de capital, pois estão negociados ainda bem abaixo do seu valor patrimonial, principalmente quando a gente fala de fundos de escritório, shopping e até mesmo de galpão logístico, que é um segmento mais resiliente nesses últimos 2 anos que a gente passou de pandemia. E vale destacar que existe sim uma luz no fim do túnel, apesar desse cenário desafiador que a gente acabou de comentar. No primeiro trimestre agora de 2022, teve a primeira queda de vacância no segmento de escritório, indicando uma estabilidade no setor, mesmo que de forma discreta. Caiu ali em torno de 22 para 20, 21% de vacância, quando você pega a média da cidade de São Paulo, que é a grande referência usada no país. Já os fundos de shopping, conforme a gente acabou de comentar, seguem a todo vapor, né? Os fortes resultados de empresas como a Multiplan e a possível fusão entre a Aliansce Sonae e BR Malls mostram que o segmento já se movimenta com boas oportunidades. Então, só não vê quem não quer. Então, pensando numa carteira diversificada, vale a pena o investidor ficar de olho nesse segmento, não só em fundos imobiliários, mas em ações propriamente ditas também. Você tem aí empresas como Iguatemi, Multiplan, com excelentes oportunidades e preços atrativos ainda, pensando ali numa carteira bem diversificada entre ações e fundos imobiliários, enfim. E, diante disso, o atual desconto de tela que a gente observa hoje nos fundos de tijolo, frente ao valor patrimonial, ele tende a diminuir daqui para frente, né? O investidor está começando a enxergar isso, e esse movimento se intensifica com o fim também do ciclo de aperto monetário. A partir do momento que o investidor ele tem mais previsibilidade de até onde vai a taxa de juros e quando vai chegar e quando estaremos mais próximo do pico da inflação, os ativos de risco, como ações e fundos imobiliários, começam a ser precificados de forma mais racional. E aí os investidores conseguem enxergar melhor as grandes oportunidades que a gente tem hoje no mercado. E agora, como é que ficam, eu não comentei até aqui, os fundos de papel, né, que até agora são os queridinhos das carteiras de fundos imobiliários. Quando se fala em fundo de papel, atualmente eles possuem poderia dizer assim, um baixo potencial de valorização, porque eles já estão sendo negociados ali muito próximos do seu valor patrimonial, ou até mesmo um pouco acima. Mas o que faz desses fundos ainda serem os preferidos do mercado é que a remuneração da carteira deles é indexada à inflação, que deve manter os yields elevados no curto e médio prazo.
Então ainda vale a pena ter uma concentração em fundos de papel, claro, fundos de qualidade, com um bom nível de crédito dentro do seu portfólio. E aproveito, Érica, para emendar já o assunto da inflação, que tem muita correlação com o mercado de fundos imobiliários, principalmente os fundos de papel que a gente acabou de comentar. Saiu nessa semana, no dia 28, dados de inflação que são importantes e popularmente conhecido como inflação do aluguel, né? Por isso que é importante trazer aqui nesse resumo da semana, né? O IGPM subiu 1,4% em abril, porém no mês anterior havia acumulado uma alta de 1,74%. Vale destacar aqui que o IGPM de abril ele continua elevado, 1,41, mas a gente já observa uma desaceleração em relação ao mês anterior de março, onde tinha subido ali 1,74. E com o resultado de abril, o IGPM acumula alta de 6,98% no ano e 14,66% em 12 meses. Conforme comentei, 14,66% ainda é uma inflação bem elevada quando considera aí os últimos 12 meses. Porém, quando a gente olha em abril de 2021, o índice havia acumulado algo em torno de 32% em 12 meses. Então a gente já vê também uma desaceleração muito forte quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. E isso aí dá um certo otimismo e um alívio, né, e aquela convicção até do Banco Central de que a inflação estaria próximo do seu pico, que a partir daí se estabilizaria, né, e começaria a cair ou então a perder a velocidade de alta, vamos dizer assim. Então, vale a pena a gente ficar atento, né, mas com os pés no chão de que a inflação ainda está muito elevada e que nesse curto prazo tende a beneficiar fundos que repassam nos seus títulos a correção monetária da alta dos preços. E vale comentar também, para a gente entender esses componentes da inflação, a desaceleração do IGPM no mês de abril, ela só não foi maior por causa da alta de alguns preços que estão tendo impactos de forma global. E aqui no Brasil não seria diferente. Por exemplo, o diesel, que compõe ali o IGPM, ele subiu 14,7% no mês, a gasolina avançou 11,29% e adubos e fertilizantes, muito em conta por causa do conflito no leste europeu, avançou 10,45%. Quando você pega esses componentes, eles representam 60% da inflação ao produtor. Agora, para finalizar, outro indicador monitorado pelos investidores de fundos imobiliários é o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, que registrou variação de 0,87% em abril contra 0,73% no mês anterior. No ano, a alta acumulada do INCC chega a 2,74% e em 12 meses a 11,54%. O ponto de atenção aqui é no acumulado de 12 meses. Alguns meses atrás, quando você pegava esse acumulado, ele estava em torno de 15% a 16%. Quando a gente olha agora, a gente já vê um acumulado de 11,54%, algo ali muito próximo do nosso IPCA. Então, isso aí também mostra já um sinal de desaceleração e isso aí dá um certo alívio que reflete em taxa de juros, né, fim do ciclo do aperto monetário e faz com que os ativos de risco tenham aí um alívio e sejam precificados de forma mais racional. Então, daqui para frente, vale a pena ficar atento a isso e a gente vai monitorando e atualizando vocês aqui. Isso aí, Zé, muito bom. Então, falando aí do segmento de shoppings e até escritórios, acho que é uma boa oportunidade ainda para comprar com um preço, digamos, mais barato as cotas deles e aproveitar que eles já estão nesse momento aí de recuperação, seria isso? Exatamente. Quando a gente olha, principalmente em relação a preço, os fundos de escritórios, eles ainda estão sendo negociados com 20% de deságio em relação ao valor patrimonial. Isso, na prática, significa que você está comprando um metro quadrado ali 20% mais baixo do que o valor justo dele, que é o valor de avaliação, quando a gente fala valor patrimonial.
Quando você olha os fundos de shopping, eles já estavam mais atrativos anteriormente e já estão se recuperando mais rápido. Então, o desconto, ele ainda existe, ele está em torno de 10%, ele já está com desconto menor, vamos dizer assim, em relação ao segmento de escritório, porque é um segmento, é um setor que já está mostrando sinais mais fortes de recuperação. Então, o mercado começa a correr agora para comprar esses ativos que estão com preços mais atrativos. Então, vale a pena o investidor ficar atento a esses detalhes.